Ele é um dos expoentes da Teologia da Libertação, movimento latino-americano que interpreta os ensinamentos de Jesus Cristo como libertadores das injustiças e opressões sociais, políticas e econômicas. Suas teses sobre a doutrina católica, expressas no livro Igreja, Carisma e Poder na década de 80, lhe renderam um processo no Vaticano e a condenação a 1 ano de silêncio. No início dos anos 90, ele se desligou da ordem franciscana e pediu licença do sacerdócio, mas nunca se afastou da teologia. Descendente de italianos, o teólogo e escritor é autor de diversos livros nas áreas da teologia, filosofia, ética e ecologia. Catarinense, reconhecido no Brasil e no exterior, também é assessor de movimentos populares e professor. No Entre um Café e uma Prosa de hoje, a gente tem o prazer de receber Leonardo Boff. Então, o prazer é meu. Estou feliz de estar aqui. E eu vou começar perguntando como foi o processo de criação da Teologia da Libertação. Nos anos 60, quando houve o despertar da juventude, dos movimentos de mudança da sociedade, houve também um despertar dentro da igreja que o nível de injustiça social, de pobreza, de marginalidade, era escandaloso. Então, a teologia da libertação ela surgiu com essa palavra-chave, opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça e da libertação. Então, atrás da teologia da libertação existe uma relação íntima com o mundo da pobreza, para rejeitar essa pobreza, transformar a realidade para que fosse mais justa. E isso a partir da fé cristã, a fé que o povo mesmo tem, e fazer que essa fé não seja só um ato de devoção, mas um ato de compromisso. Uma força que ajuda a mudar a sociedade. Mas primeiro é uma prática, comunidades de base, círculos bíblicos, grupos de direitos humanos, quebradeiras de coco, 1000 movimentos sociais. Então, a articulação deles era a prática concreta da libertação, porque eles criavam espaços de liberdade, e a teologia vem depois, refletindo a partir dessa prática. E aí começou a se chamar Teologia da Libertação, que tem vários nomes, dependendo dos países. E como é que o senhor avalia o legado desse movimento? Olha, esse movimento ele não tem legado porque ele está em processo ainda. Na medida em que os pobres estão aí e o número deles aumentou, seja no Brasil, no mundo inteiro, esse desafio continua. Então a teologia da libertação hoje talvez seja a teologia mais combativa, mais ativa de toda a igreja. Porque a própria Igreja, o Vaticano, especialmente com o Papa João Paulo II e muito mais com o Papa Francisco, essa opção pelos pobres não é mais da teologia, é uma opção da Igreja. Esse Papa Francisco, então, explicitamente diz que ele quer uma igreja para os pobres, com os pobres, e ele mesmo privilegia o mundo dos pobres. Então, se há um legado, é esse, que aquilo que era uma reflexão, uma prática regional das igrejas latino-americanas, começou tudo no Brasil, na verdade, depois foi aos demais países. Esse legado ficou universal hoje, mas não só para a Igreja Católica, para as igrejas cristãs, luterana, presbiteriana e outras, que se dão conta que assim como está o mundo, não dá para continuar. Ele não agrada a Deus. Como é que o senhor vê esse momento da Igreja Católica com o Papa Francisco? Um Papa latino-americano e que a cada dia surpreende os fiéis e as sociedades ao redor do mundo. Olha, a Igreja Católica ela vem de um longo inverno, porque os dois papas anteriores, João Paulo II e Bento XVI, eram papas conservadores. Eles falavam dos pobres, mas nunca ia lá numa favela, nunca ia lá abraçar um pobre. Esse não. Esse vem da teologia da libertação, ele vem desse caldo cultural, religioso, teológico, da igreja latino-americana.
que já em 1968, em Medellín, essa igreja latino-americana, isto é a reunião de todos os bispos, fizeram uma opção pelos pobres e pela libertação. E esse Papa vem desse mundo. E ele, chegando a Roma, ele universalizou esse discurso, transformou um discurso normal para escândalo de muitos europeus, que tem aquela imagem de um Papa, quase um faraó, vestido com aquelas roupas, com aquela solenidade. Ele jogou fora todos os símbolos do poder, a cruz de ouro, aquele mantinho pequeno que os papas colocavam, que era o pequeno manto que os imperadores colocavam para mostrar o poder absoluto. Os papas herdaram, ele tem um poder absoluto. Esse Papa pegou aquilo e deu para o secretário, disse, leva para a tua casa, eu não quero isso. Pegou um mantozinho branco, como aquele do Dom Helder. E, então, ele trouxe, se antes era no inverno, ele trouxe uma primavera. Para a igreja, mas não só para a igreja. Hoje há no mundo um vazio de lideranças políticas. Quase todos os chefes de Estado eles são formados nas escolas de administração. Não tanto para administrar a política, mas para administrar o capital, para administrar essa ordem econômica, política. Então eles não têm nenhum carisma. E vem um Papa que, rompendo com a tradição de equilíbrio da igreja, de não criticar o capitalismo, fazer observação ao socialismo, esse Papa tem um lado. Diz, o capitalismo é um sistema antivida, sacrifica a humanidade, nós temos que superá-lo. Então, ele toma a posição, que a partir dos pobres ele se dá conta que esse sistema, hoje mundializado, ele é perverso. Sacrifica a natureza, devastando os ecossistemas, então cria uma injustiça ecológica, e explora os povos, cria uma injustiça social, gerando pobreza, de tal forma que 1% da humanidade controla mais ou menos 80% dos fluxos econômicos financeiros. Isso significa uma suprema injustiça mundial. E esse Papa diz a verdade, denuncia isso. Por isso ele é escutado por todo mundo, porque é alguém que toma a defesa dos refugiados, denuncia os 40 focos de guerra que existem no mundo hoje, e as guerras são de grande devastação. Disse já 3 vezes, nós estamos dentro de uma terceira guerra mundial, porque os conflitos já são mundiais. Então é alguém que diz a verdade, não esconde, e diz a partir das vítimas, a partir daqueles que sofrem. Isso é absolutamente novo na história dos papas. E o senhor acredita que a postura do Papa Francisco vai ser capaz de influenciar, reformar a igreja? Olha, ele está num processo de reforma da igreja, mas como a cúria, isto é, aquele aparato que cerca o Papa, tem mais de 1000 anos. Então tem muitos hábitos, muitas tradições que é difícil de derrubar. Agora, ele foi inteligente, porque normalmente o Papa é uma espécie de imperador, governa sozinho. E ele disse, não, eu quero um governo colegial. Escolheu 8 cardeais que, junto com ele, tentam dirigir a igreja por caminhos novos. Tem muita resistência, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, e grande aplauso nas igrejas da periferia, de África, Ásia, América Latina, que entendem um Papa porque vive a nossa realidade. E eu acho que ele vai conseguir. O próximo passo, parece que é bastante seguro isso, ele vai permitir casais que possam ser ordenados. Então, sacerdotes que atendem um bairro ou um edifício com não sei quantos apartamentos. Então, aí seria uma espécie de ruptura com uma tradição do celibato rígida. Ele quer introduzir o diaconato para as mulheres. Então as mulheres poderão batizar, fazer casamento, exercer uma atividade de governo na igreja. São passos que ele está
formulando, já está anunciando isso, mas falta tomar a decisão ainda. E eu acho que ele vai fazer mudanças que têm que ser perenes, isto não é uma coisa pontual que depois é desfeita. Introduz o elemento novo para ter continuidade. Qual a relevância da Laudato Si? Olha, a Laudato Si eu considero um dos documentos mais importantes do começo desse século, porque não é uma encíclica dirigida aos cristãos, é dirigida à humanidade. Eu mesmo, tendo relação com ele, pedi a ele que logo no pontificado ele não se preocupasse demasiadamente com a igreja, mas com o planeta Terra, com a humanidade, e fizesse um documento fundamental, despertando as consciências de que há uma ameaça grande ao sistema vida, ao sistema Terra, e segundo, que nós devemos mudar os hábitos de produção, de consumo, de distribuição, mudar a relação para com a Terra e com a natureza, que não é de exploração e domínio, mas é de colaboração, respeitando os ritmos da natureza. E, de fato, ele fez essa encíclica, que é considerada pelos grandes professores e mestres da ecologia o melhor texto de ecologia hoje no mundo. Porque quando fala de ecologia, a maioria pensa o meio ambiente. Ele aborda o meio ambiente, então a ecologia ambiental, aborda a sociedade, a ecologia social, aborda os sistemas de educação, a ecologia mental, isto é, que ideias, que projetos, que sonhos nós temos, que sejam adequados para salvar a Terra. E no fim, coroando tudo, uma visão espiritual, isto é, aquela mística, aquela paixão de amar a Terra, amar todos os seres como irmãos e irmãs, defender essa herança sagrada que nos vem da mão de Deus, do processo da evolução. Então, é uma visão completa. Para o senhor, o que levou o Brasil a essa crise econômica, política e ética? Olha, eu acho que a crise é o desfecho de toda uma história, de três grandes sombras que acompanham o Brasil. A primeira sombra foi o etnocídio indígena. Eram alguns milhões de índios, sobraram agora no máximo 800 mil. Depois veio a colonização. A colonização nos deu aquela mentalidade sempre dependendo dos outros, sempre obedecendo, fora de nós se tomam as decisões para nós. Então isso pesa na sociedade. E criou o fenômeno da casa grande. São aquelas famílias que possuem quase tudo. E a escravidão. Então a primeira sombra é a questão indígena, segunda a colônia, e terceiro fator que pesa muito foi a escravidão, que tratamos pessoas humanas como peças, objetos que se compra e vende, superexplora. E hoje nós sabemos, 62% da população brasileira tem sangue negro, tem sangue afrodescendente. Então, esses, quando ganharam a abolição, não ganharam um pedacinho de terra, não ganharam uma enxada, um instrumento para viver, foram jogados para a favela. Então, pesa na sociedade. Essa tradição fez com que as classes da Casa Grande, os grandes possuidores de terra, as famílias ricas, sempre fizessem um pacto entre elas, de costas para o povo, que é a famosa política de conciliação de classes. Mas classes ricas e o povo que se lasque. Então, esse modelo que veio até para dentro do presidente Lula, com o presidencialismo de coalizão, que repete isso em termos políticos, ele agora explodiu. E não dá mais para continuar isso. Então, nós estamos, nesse momento, numa profunda crise, num voo cego, não sabemos para onde vamos. É como um avião sem piloto. Ele pode ir contra uma montanha, pode cair no mar. Então, a urgência de criarmos saídas salvadoras para grande parte do nosso país. A nossa infelicidade é que as lideranças que temos, quase todas são corrompidas,
estão sob juízo, podem ser condenadas. Então o país está sem cabeça e nós estamos esperando que surja uma solução, mas que seja verdadeira. Quando há uma crise assim na democracia, temos que voltar ao portador do poder, que é o povo. O povo é o sujeito do poder e ele delega ao presidente, delega aos deputados e senadores para exercer o poder em nome do povo e em favor do povo. Então, eu acho que a solução seria haver eleições gerais de presidente em todos os cargos, para que os eleitos tivessem legitimidade para fazer as transformações necessárias, abolir essas que foram feitas, que são antipovo, algumas delas anticonstitucionais, e colocasse o país num rumo que implique desenvolvimento e especialmente a inclusão desses milhões de excluídos. Eu acho que esse seria o caminho mais curto, mais verdadeiro e aquilo que é permitido pela própria Constituição. A esquerda no Brasil e nos outros países latino-americanos precisa se reinventar? Olha, há uma política, digamos, mundial do império, os países nórdicos, os Estados Unidos, esses que dirigem a política mundial via economia. E eles têm um projeto de recolonizar toda a América Latina. Como eles não têm aqueles bens naturais, digamos, alimentação, riquezas naturais como carvão, petróleo, eles esgotaram. Então eles veem na América Latina uma última grande reserva daquilo que eles precisam, e há um processo de recolonizar a América Latina. Então os golpes que se deram em Honduras, no Paraguai, na Argentina foi por eleição, mas tem o mesmo efeito com Macri, e agora no Brasil, atrás de todo esse processo, isso foi denunciado pelo nosso melhor analista internacional, que é Muniz Bandeira, que esse golpe parlamentar no Brasil, por detrás tem a CIA, tem os organismos de segurança dos Estados Unidos, que querem alinhar o Brasil à política mundial, porque ele estava fazendo o caminho próprio. E o Brasil é a sexta, sétima economia do mundo, com um mercado interno enorme, 200 milhões, e eles têm medo de que ele faça um caminho próprio. E ele controle ou coordene a América Latina e, voltado para a África, ajude aqueles países a serem nossos aliados. Então, há toda uma estratégia, quase nunca se fala disso, mas é um jogo geopolítico, onde o Brasil, nesse contexto global, ocupa um lugar muito importante. E aí as forças mundiais que dominam o mundo querem enquadrar o Brasil. E a maioria não se dá conta disso. Nós precisamos prestar atenção. E aí, se o Brasil tiver uma política de soberania, de apoio com os demais países da América Latina, não devemos deixar que nos recolonizem. Pelo contrário, que façamos os nossos projetos nacionais abertos ao mundo, não queremos estar fechados, mas queremos fazer a nossa história, com as riquezas do nosso povo, cultural, natural, da natureza, da ecologia, e ao mesmo tempo ajudar a humanidade a superar a crise que é global, que é a crise da sustentabilidade da Terra e da vida, isto é, a Terra está ferida, o aquecimento global mostra isso, a falta de água ao nível do mundo, a falta de alimentação, e o Brasil pode ser a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro pela abundância de bens e serviços naturais que nós temos. Eu queria agradecer a participação do senhor em nosso programa. Eu que agradeço. Eu esperava até que fosse mais longo para a gente conversar sobre o Brasil e o mundo. Muito obrigado. Muito obrigada também a você que nos acompanhou nesta edição do Entre um Café e uma Prosa. Até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.